Uma das questões que fazemos frequentemente enquanto músicos ou enquanto produtores ou enquanto entusiastas do som é muitas vezes que interface é que eu vou comprar? O que é que eu preciso ter no interface? O que é que preciso de não ter? O que é que posso abdicar? Se não sabes a resposta a estas questões, fica por aí, porque hoje temos aqui 4 interfaces aleatoriamente escolhidos para explicarmos aqui e vermos algumas diferenças. Olá, bem-vindos ao canal da Digitano, o meu nome é Luís Alberto. Hoje temos aqui um vídeo completamente diferente. Chegam-nos imensas questões acerca de o que é que eu vou comprar enquanto interface, o que é que eu preciso ter enquanto interface. Vamos apenas detalhar aqui algumas diferenças. Eu tenho 2 câmaras a filmar, está esta frontal para eu falar com vocês e tenho outra que está aqui na lateral para eu vos ir mostrando algumas diferenças. Primeiro aspecto, vocês têm de ver sempre em quantos bits podem gravar e quantos kHz suporta. Por exemplo, há outro aspecto mais importante que eu considero e que vou deixar aqui mais ou menos a meio do vídeo. Nós hoje temos aqui uma Roland, uma Steinberg, uma Presonus e uma Tascam. A Tascam faz interfaces maravilhosos, a Roland também, a Steinberg também, a Presonus também. Cada interface tem o seu lugar no mercado, como eu costumo dizer, e tem o seu produtor adequado. O que é que vocês precisam sempre de verificar? Se tem bons prés, ou pelo menos ver a diferença dos preamps que têm, quantas entradas precisam, quantas saídas precisam. Acima de tudo, acho que esta é indubitavelmente a questão primária, ou seja, eu sou um músico de guitarra acústica, eu canto, eu tenho uma banda, sou um baterista e preciso de pelo menos 8 entradas. Esta questão é a primária a que vocês devem responder. A partir daí, vão procurar o interface que será ideal para vocês. Conselho número 1 é mesmo esse. O que é que eu preciso e para o quê? E já agora, temos estado aqui a falar. Não se esqueçam do subscrever no nosso canal, o like no vídeo, se eventualmente este tipo de conteúdo até pode ser interessante para além dos unboxings e das análises específicas a cada produto. Hoje é efetivamente um vídeo diferente, portanto não te esqueças do teu subscribe, que é muito importante para nós, e do teu like neste vídeo. Passo seguinte: tenho um bom computador. Porque é que isto é importante, ter um bom computador? Por causa do DSP. Já vamos explicar o que é o DSP interno. Neste caso, destas 4 que escolhemos aleatoriamente, só a Tascam é que tem DSP, já vos explico o que é. Há muitas mais marcas a terem DSP, obviamente, mas porque é que a questão do computador é importante? Precisamente por isso. Vocês precisam de perceber se o vosso computador aguenta, é uma coisa, para não terem futuramente latência. Se não aguenta, eu aconselho sempre um interface com DSP. DSP é o quê? É um processamento interno que vocês fazem internamente no interface e não no computador. Ou seja, desta forma não estão a colocar o peso no computador, estão sim a colocar o peso no interface, que vai aguentar de certeza absoluta. Com DSP há várias marcas, temos a Tascam, como já tínhamos referido, temos também a Universal Audio, e são as 2 que me ocorrem agora, mas há muitas mais. Temos então a resposta ao que eu preciso e ao que eu quero, e a resposta, entretanto, se eu tenho um computador bom ou se tenho um computador mau. Outra questão importante, a terceira, que para muitos pode não ser importante, para mim até é MIDI. Tem MIDI? Não tem MIDI? Porquê? Porque desta forma vocês podem ter um teclado controlador para processar alguns sons que sejam necessários. Podem construir faixas de bateria, podem tocar saxofone com um controlador MIDI, com um teclado, podem tocar saxofone perfeito, cordas, por exemplo, violinos, violoncelos, têm tanta coisa que podem explorar com um controlador, por isso é que eu acho que um controlador MIDI às vezes é importante, e sendo assim precisamos também do interface com entrada e saída MIDI. Questão que se impõe aqui e que pode ser útil para vocês é o facto de muitos teclados e controladores MIDI atualmente serem USB e assim pouparem eventualmente alguns trocos e abdicarem do MIDI no interface. De qualquer forma, eu acho que é sempre um excelente add-on que devem considerar. Continuando, vamos detalhar especificamente aqui estes interfaces. Eu vou colocar este Presonus. É um Audio Box USB 96. Primeira coisa que vocês têm a considerar, também neste caso, é que entrada é que nós temos. Se querem interfaces a USB, USB 2, USB 3, se querem eventualmente a Firewire, que ainda se usa, Thunderbolt, portanto as entradas também depende, lá está, mais uma vez, do vosso computador. Neste caso temos aqui 2 entradas em XLR Combo Jack. E explicamos já aqui uma diferença grande. Este Tascam tem a entrada em XLR apenas e depois tem 2 jacks
que é o canal 9 e 10. Esta é uma US 16.8. Porquê? Porque temos 16 inputs e 8 saídas. Isto é muito interessante, este interface é de veras interessante, principalmente se vocês quiserem, imaginem, captar uma banda completa no ensaio. Conseguem multipistas, 16 multipistas, em XLR 8 e 8 também em jack. Atenção, este, em vez de ser combo jack, divide e tem 8 em XLR e 8 em jack 6.3 apenas. E temos Phantom Power dos canais 1 a 4 e dos canais 5 a 8, independentes. O que é que eu, e isto é uma opinião pessoal, o que é que eu aprecio muito nos interfaces, que poucos interfaces têm, é Phantom Power individual por canal. É muito interessante ter Phantom Power, e muito importante, aliás, ter Phantom Power individual por canal. Porquê? Porque desta forma correm menos riscos de danificar o vosso condensador no caso de utilizarem mal o Phantom Power. Isto é muito importante e há pouca gente que liga a este aspecto. No caso do Roland, temos aqui um Rubix 44, já vimos um Rubix aqui no canal, e temos aqui 4 inputs, este sim em combo XLR jack, e temos aqui uma coisa muito interessante neste Roland, que é um compressor limitador. Este compressor pode ser um add-on favorável a quem compre, porque se quiserem captar uma voz literalmente sem processador nenhum, ou seja, não é DSP, mas o compressor aqui ajuda pelo menos a terem aqui algum processamento que possa ser interessante, dependendo daquilo que queiram, obviamente, mais uma vez. Temos IZ. O IZ é o quê? Vamos falar também aqui em aspectos importantes. O IZ é para vocês ligarem uma guitarra ou um baixo diretamente a um interface sem precisarem de uma DI. Uma DI é uma Direct Box que precisa de passar, portanto, dá mais ganho à entrada e vocês podem ligar uma guitarra e um baixo diretamente ao interface. Temos também uma coisa muito interessante que é o pad. Em alguns interfaces, nestes, por acaso, não há. E o pad é o quê? É precisamente o inverso. Tem algo com muito ganho, podem diminuir o ganho. Ok, já abordámos aqui Phantom Power, processamento por canal, combo XLR, jacks, etc. Eu vou pegar agora neste Steinberg. Porquê? Porque quero falar aqui noutra questão. Há interfaces neste momento que são adequados a trabalhar com iPads ou tablets. É todo um novo mundo, não é assim tão novo mundo, mas é uma coisa muito interessante para quem viajar, para quem mudar de casa, principalmente agora em tempos de pandemia, por exemplo, malta de Lisboa que venha ao interior, ou vice-versa, e pá, vou passar uns dias não sei onde, não se pode andar, atenção, mas pode acontecer irem ver os pais ou qualquer coisa, e tem interfaces muito bons, pequeninos, ajeitadinhos, que podem ligar diretamente a um iPad ou diretamente a um tablet. Eu digo iPad porque é efetivamente mais universal, e ligam o interface diretamente a um iPad e têm GarageBand, por exemplo, e têm um estúdio móvel que podem levar a guitarra, podem levar o micro, ter umas ideias na viagem se forem de comboio e assim captam-nas logo. Este aqui, lá está, não tem MIDI, é especificamente adequado a uma coisa mais simples, a ligações mais simples. No entanto, é o único que eu tenho aqui que suporta 192 kHz. Todos estes vão até aos 96. É interessante este aspecto. Presonus, Roland, Tascam. Neste Presonus podemos ver, lá está, temos um Phantom Power incluído para os dois canais, temos line-in, temos os botões para o ganho do canal 1 e 2 e temos um mixer aqui para a escuta e para a saída também geral. O que é importante também ter às vezes em conta na compra dos interfaces? As saídas. As saídas, na minha opinião, podem ser muito importantes se forem 2 ou 3 pessoas que vão precisar dos interfaces. Estamos aqui a falar, por exemplo, em comprarem um amplificador de headphones. Neste caso, no Tascam não precisam de comprar amplificador de headphones porque tem várias saídas e cada um pode ter a sua escuta. Outro aspecto importante que pode ser interessante é a ligação. Ou seja, imaginem, este Steinberg vocês conseguem ligá-lo com uma power bank. Não precisam de corrente, não precisam de nada. Ligam por power bank no mini USB, têm o power source, se querem o mini USB ou se querem o USB 2, e lá está, não precisam de eletricidade. É o que eu estava a dizer há pouco. Para uma viagem, para ir, por exemplo, estão no acampamento, querem o iPad, têm a guitarra, sei lá, é dar asas à imaginação.
MIDI, saídas, USB, Power On e Off, corrente, combo XLR, jack, Phantom Power 48 volts, compressor, limitador, DSP, mais uma vez. Acho que não há mais nada a considerar. Há outra questão. Eu estava a ver aqui no Steinberg, por exemplo, se tem auxiliares ou não para ter uma RCA, neste caso, para ter mais alguma line-in que vocês possam, neste caso é line output, alguns têm RCA também como line-in, depende mais uma vez do interface. O conselho que eu tenho é pesquisem sempre e façam aquelas questões que eu estava a falar no início. O que é que eu sou e para que é que quero ou para que é que preciso um interface? Tenho um computador bom? Não tenho um computador bom? Tenho com Thunderbolt? Tenho com Firewire? Com USB? É para um iPad? É para levar em viagem? É para estar sempre no local? E, como falei nesta questão do local, este Tascam tem estas duas placas para quê? Para vocês colocarem este interface em rack. Isto é uma medida universal e podem colocá-lo em rack, tiram estas partes laterais, colocam em rack e têm um bastidor. Rack, para quem não souber, é um bastidor de várias coisas, de vários processamentos. Este, por exemplo, é um equipamento fantástico para ser usado ao vivo. Há também aplicações ao vivo e em estúdio. Essa também é outra questão que vocês têm de colocar. Um conselho que eu dou também, entretanto, é, se tiverem dúvidas ou sugestões acerca deste vídeo e acerca de conteúdo assim, ou deste tipo de conteúdo, deixem nos comentários em baixo, porque para nós é muito importante sempre esse feedback. E até porque hoje não há muito mais a dizer. Portanto, temos 4 interfaces aleatórios, não confundir com mesas de mistura, mas isso vai ser um vídeo posterior a este, que eu estou a preparar também, porque interface é uma coisa, mesa de mistura é outra, ok? Temos de fazer aqui uma separação. Hoje falei apenas em interfaces, espero que tenham gostado do conteúdo. Dúvidas ou sugestões, era mesmo muito importante colocarem nos comentários para eu receber o vosso feedback. E por hoje é tudo, malta. Bem-vindos ao nosso canal. Façam subscribe e like neste vídeo se vos foi muito útil, ou se vos foi útil ou se foi interessante. Por hoje é tudo, malta. Bem-aja por estarem desse lado. Egitana por aqui. Até já!